Eu quero ler com você apenas um versículo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está escrita no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 14, e o versículo é o de número 30. Está escrito assim: Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha que texto bonito, maravilhoso, né? Vou ler novamente. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu quero falar com você daquilo que Deus tem falado muito no meu coração. Deus tem falado comigo. Tire o foco da força contrária. Tire o foco da força contrária. Olhe para Jesus. Deus tem falado isso. Esse versículo que eu li, ele está dentro de um texto e contexto que a gente precisa observar. Jesus estava no monte orando. A Bíblia fala que ele subiu ao monte para orar. Ele havia dado ordem para os discípulos: olha, vai na frente, daqui um pouco eu vou. E os discípulos, talvez até sem entender, Jesus não tinha outro barco. O barco que tinha era aquele, e os discípulos entram no barco e vai para o meio do lago. Jesus tinha acabado de operar um milagre que ficou registrado na história. Apenas com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de pessoas. E a Bíblia fala que só homens eram 5.000. E sem contar as mulheres e crianças. 5.000 homens foram alimentados, mais as mulheres, mais as crianças. E Jesus então despede aquela multidão, sobe para o monte, fala para os discípulos: vai na frente, depois eu alcanço vocês. E talvez os discípulos, sem entender, eles entram no barco e destinam a outra margem. A outra margem estava a cidade de Cafarnaum. Era para lá que eles queriam ir. Mas a Bíblia fala que de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, os discípulos dentro daquele barco enxergam um vulto. E eles ficaram apavorados, porque eles viram um vulto andando sobre as águas. Era algo estranho. Como é que pode alguém andar sobre as águas? E eles começaram a ficar com medo, e o medo foi aumentando, E eu quero parar aqui um pouquinho para falar: cuidado com o medo nesses dias. Não fique assustado. Não fique amedrontado diante das notícias. Não fique. Aqui, os discípulos ficaram amedrontados e apavorados porque viram um vulto. E Jesus fala para eles o seguinte: calma, não se assustem, não tenham medo, sou eu. E aí, Pedro, que era mais atirado, Pedro, por qualquer coisinha, ele pulava dentro da água, qualquer coisinha, a Bíblia fala que ele arranca da espada para brigar. Pedro era mais afoito. E aí Pedro fala para aquele vulto, olha, que ele já tinha reconhecido pela voz, e ele diz: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter com o Senhor, também andando sobre as águas.
E Jesus fala: vem, Pedro, vem. Imediatamente ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Que coisa maravilhosa! Olha que confiança, né? Quando você ouve a palavra de Deus e fala: não, eu vou enfrentar esse inimigo, eu vou derrotar esse inimigo não vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, eu vou derrotar esse inimigo. Quando a gente ouve uma palavra e o Espírito Santo nos enche de coragem por causa da palavra, nós ficamos também tão corajosos quanto Pedro. Naquele momento ele disse: eu vou também andando sobre as águas. E ele desce do barco, começa a andar sobre as águas, mas de repente, olha o que está escrito: todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Às vezes nós damos muito valor para a força contrária. Talvez nós, às vezes, não devíamos observar, nem olhar. Às vezes seria melhor tirar o foco da força contrária e olhar para Jesus. Mas Pedro, nesse momento, ele tirou o foco de Jesus e direcionou a sua vista para a força do vento que era contrário. E ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me! A Bíblia fala que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele estava tão bem, Jesus olhando ele andar sobre as águas, certamente o coração de Jesus se encheu de alegria, porque Jesus viu que ele estava confiando. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. A hora que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, ele começou a afundar e ele grita: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! Talvez você tenha vivido essa cena no dia a dia. Talvez você tenha passado por momentos semelhantes a esse de Pedro. Você recebe uma oração, você escuta uma palavra, fica fervoroso, fica confiante, ousado, e de repente você olha para o vírus. As notícias que chegam são assustadoras, e aí você tira o foco da confiança em Deus e começa a olhar para o vírus. E você começa a ter medo, e você começa a assustar, e de repente, quando você menos espera, você está gritando para Deus: Senhor, salva-me! A sua oração já não é mais uma oração de agradecimento, a sua oração não é mais uma oração de relacionamento com Deus, a sua oração é uma oração de apelo, de súplica, com medo da morte. Tira os olhos da tempestade, tira os olhos da força contrária, olhe para Jesus, é de lá que vem o socorro. Imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro e disse: Oh Pedro, por que você duvidou? Oh homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava tão bem. Você tem, às vezes, se trancado dentro de um quarto, com medo, apavorado.
Você tem se trancado dentro de um quarto e ali você tem, às vezes, remoído pensamentos de derrota na sua mente. Não é isso que Deus tem para você. O que é isso para Deus? Isso não é nada. Nada vezes nada. Eu quero dizer para você, olha, tira os olhos daquilo que te assusta no momento. Olhe para Deus com confiança, com fé, acreditando que a vitória já está chegando. Que Deus não vai permitir que nenhum dos seus sejam naufragados, que vai lá para o fundo do mar. Não! Jesus disse para Pedro, oh Pedro, por que você duvidou? Por que você não continuou naquela fé, naquele entusiasmo? Ia dar certo. Mas Jesus sobe com ele para o barco. E quando Jesus sobe no barco, a tempestade cessa. A tempestade acaba. O vento contrário acaba. E é isso que eu quero profetizar na sua vida. Essa tempestade, esse vento contrário, que tem assustado todos, já tem dia, hora, minutos e segundos marcados. Já tem tempo determinado para ser retirado, eliminado, destruído pelo poder do nome de Jesus. Acredite nisso. Deus não vai deixar que você que está me assistindo aqui entre em pânico, em desespero. Deus não vai deixar que você seja um Pedro no momento em que estava dando tudo certo. Nós podemos enxergar com os olhos da fé, nós podemos visualizar a queda desse vírus, a morte, a falência desse vírus. Nós podemos enxergar com os olhos da fé. Eu quero orar por você. Tem muitas pessoas passando dificuldades, muitas pessoas enfrentando lutas, mas chegou o momento de Deus dar um basta nisso, e o momento é já, o momento é agora. Vamos orar, vamos orar. Eu quero que você, nesse momento, se você puder, dobre os joelhos aí na sua casa, se você puder, é claro. Talvez nem em casa você está. Talvez você está num local de trabalho, talvez você esteja num estabelecimento comercial, talvez você esteja dentro de um carro. Mas eu queria te convidar para você que tem condição de se ajoelhar, que se ajoelhasse. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo Brasil. Nós somos brasileiros. O Brasil precisa de Deus nesse momento. O Brasil precisa de Deus nesse momento. Esse é o momento de Deus estar agindo em favor de todos nós que acreditamos no poder dele. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus querido, Deus amado, Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu coloco diante do Senhor os meus amigos do Facebook. Eu coloco os meus irmãos, ó Pai, espalhados por esta nação. Eu coloco, Senhor. Pai, eu oro pelos empresários, todos os empresários, que nesse momento estão assustados, preocupados, seja ele micro, seja ele macro empresário. Senhor, eu oro por eles. Eu oro, Senhor, pelos alunos, aqueles que não estão frequentando sala de aula, mas estão através da internet, ó Deus, recebendo as aulas. Não sei se isso é suficiente,
Mas, Senhor, eu oro por eles. Cuida, Senhor, de cada um. E eu oro por cada pai de família, por cada mãe de família. E eu oro, Senhor. Eu oro pelos pastores espalhados, ó Pai, pelos 4 cantos desta nação, que tem anunciado a Tua palavra, que tem falado assim como eu falei, que está chegando a hora da derrota desse vírus. Confirma, Senhor, a nossa palavra. Senhor, confirma a nossa palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda, Senhor, ó Deus, cada um. Senhor, que ninguém venha, ó Deus, sofrer necessidades. Ó Deus, está passando privações. Não permita, Senhor, porque Tu és o Deus provedor. Senhor, nós declaramos pela fé, não a fé de Pedro, mas a fé, Senhor, inabalável, a fé que conquista posições, a fé que é capaz de vencer o mal. Senhor, é com esta fé que nós declaramos, Senhor, a nossa vitória. Declaramos, ó Deus, a nossa vitória sobre este mal que veio sobre a nossa nação, que veio sobre toda a terra. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada família. Tira, Senhor, ó Deus, aquele que está num leito de hospital, aquele que está na UTI. Entra, Senhor, ó Deus, e muda a história dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós declaramos pela fé que o Senhor assume totalmente o controle dessa situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.